E aí, turminha, professor aqui, vamos iniciar agora a nossa gravação de aula que foi realizada aí através do Google Meet, certo? Então, para que a gente possa iniciar a nossa atividade, todo mundo aí pegando o caderninho, o livrinho de história, né? Quem não tiver livro, pega o caderninho para poder copiar as questões e anotar ali as respostas, certo? Quem tem um livro, abra na página 64 e 65 para que a gente possa realizar essa atividade. Vamos lá, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho, falando um pouquinho mais agora sobre o período mais crítico, né, o período mais movimentado aí das grandes navegações, também conhecidas como expansões marítimas. A gente vai ver ali alguns navegadores, tanto portugueses quanto que trabalharam ali para a Espanha, né, nesse processo de descobrimento de novas rotas comerciais. E a gente vai começar essa caminhada, ou melhor, essa navegação ali através de um navegador que não era espanhol, e sim italiano, né, mas que trabalhou para a corte espanhola, possibilitou justamente a descoberta do continente americano. Para ele, na época, era as Índias, as tão famosas Índias, que ele estava ali em busca das especiarias. Nessa época, o conhecimento que se tinha com relação ao mapa do mundo, né, eles acreditavam que a Terra seria plana. Mas, graças a esse navegador, e graças ali a teorias de outros pensadores mais antigos, né, vai se comprovar que a Terra, na verdade, ela é uma esfera. Professor, mas o que é uma esfera? A esfera, pessoal, ela vai ser ali justamente o sólido geométrico que tem uma figura arredondada. Um exemplo que vocês têm aí em casa, talvez, a bola de futebol, uma bola de basquete, uma bola de vôlei, né? Até mesmo ali o próprio ovo, vamos dizer assim, o ovo de galinha, ele é ali, de certa forma, um pouco esférico. Então, são aí justamente representações que a gente pode pegar quando está falando aí dessa questão da esfera. É claro que nosso planeta não é uma esfera, não é uma esfera perfeita, certo? Ele vai ser um pouquinho achatado ali no polo norte, né, na parte de cima, e na parte de baixo, o polo, mas a gente vai falar disso em outra ocasião. Agora, a nossa atividade vai ser com relação à leitura aqui, quem foi Cristóvão Colombo, né, e é claro aí as suas descobertas, beleza? Vamos lá, para que a gente possa realizar essa atividade, eu preciso de 2 voluntários aqui. As grandes navegações. Até o século X e V, os europeus tinham pouco conhecimento geográfico. Eles conheciam, basicamente, a Europa e as proximidades do Mediterrâneo, como algumas partes da África e da Ásia. Além disso, existia o medo dos perigos imaginários em alto mar. Mesmo com tantos desafios, os navegantes europeus se aventuraram em expedições pelo Atlântico, movidos pela busca de riquezas, especiarias e metais preciosos, pela conquista de novas colônias e pela expansão do cristianismo. A viagem de Colombo. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo e sua tripulação, a serviço da Espanha, partiu em busca de uma nova rota para as Índias, navegando pelo Oceano Atlântico em direção ao oeste. Os espanhóis desembarcaram em uma ilha da atual América Central, chamada pelos nativos de Guanânia, mas batizada pelos europeus na ilha de São Salvador. Eles pensavam ter chegado às Índias, por isso chamavam os nativos de índios. Justamente, né, essas diferentes rotas, tanto dos portugueses quanto ali dos espanhóis, ao longo do período histórico, tá certo? Aqui na legendazinha, vocês têm a indicação de cada cor dessas setinhas, certo? Mas como a letrinha aqui tá um pouquinho pequena, tá um pouquinho embaçada, eu vou ler aqui através do meu livro, tá certo? Vamos ver aqui, ó. A setinha verde, né? Ela mostra ali justamente a primeira tentativa, tá, de contornar o continente africano, né? Feito ali pelos portugueses através do comando de Bartolomeu Dias. Ele chegou ali próximo do Cabo das Tormentas, né? Essa áreazinha daqui, ó, em 1487 entre 1487 e 1488. O pessoal da Espanha, né? Ele começa aí então a
se pôr também no mar, tá certo? A tentar explorar novas rotas comerciais através justamente de Cristóvão Colombo ali, ó. E tá ali representado por essa seta, cadê? Representado ali por essa seta mais vermelhinha, tá certo? Seta vermelhinha aqui, ó, representa justamente a rota ali que ele fez, né? Cristóvão Colombo, ele fez ali nesse período de 1492 e 1493. Vamos ter ali, ó, a viagem de Vasco da Gama, que está ali representado de roxo, né? Que foi o primeiro português a conseguir finalmente passar o Cabo das Tormentas. E é claro, quando ele passou o Cabo das Tormentas, esse ponto mais extremo, mais ao sul do continente africano, o rei de Portugal nomeou esse local, né, de Cabo da Boa Esperança. E através disso aí se criou um novo marco, né, uma nova rota realmente, comprovando que existia uma conexão aqui, ó, uma passagem para a Índia. Isso, é claro, ocorreu ali em 1497 e 1498. E a última ali, vamos chamar a viagem de Pedro Álvares Cabral, né? Ele parte aqui de Lisboa, ó, seguindo para a América, né? Logo depois, Cristóvão Colombo, ele ter descoberto Cuba, tá certo? E, é claro, eles partem daqui do Brasil depois de reabastecer com vários produtos, várias especiarias do nosso país, e volta aí para a sua jornada em busca das Índias. Tranquilo? Então, essa aqui, basicamente, aí um mapa, né? A jornada feita pelos portugueses e pelos espanhóis ao longo ali da história. Detalhe interessante, pessoal, com relação a essa questão das rotas comerciais, não é isso? Quem dominava essas rotas comerciais dentro do mar Mediterrâneo eram ali as cidades de Gênova e Pisa, que fazem parte aí da Itália, certo? E é onde justamente esse navegador, Cristóvão Colombo, ele acaba ali de onde ele vem, certo? De qual cidade ali ele vem. E agora, pessoal, a gente vai tentar responder algumas questõezinhas aqui juntos sobre esse assunto, né? Sobre esse texto que vocês leram agora. E é claro, eu vou pedir a ajuda de alguns alunos aqui para poder verificar a resposta que vocês extraíram aí do texto, tá bom? Quais fatores moveram os europeus a buscar novas rotas ao Oriente pelo Áltico? Ok, vamos lá. Está perguntando aí, ó, quais fatores, né, moveram os europeus para buscar novas rotas no Oriente, não é isso? Passando ali, em especial, pelo Atlântico. Vamos lá, quem gostaria aqui de responder essa questãozinha? Algum voluntário? E aí, algum voluntário, alguém gostaria de responder essa questãozinha? Quais seriam os motivos que fizeram tanto portugueses quanto espanhóis se lançarem no mar? O que eles estavam buscando, pessoal? O que é que eles queriam conseguir aí no final dessas viagens, né, marítimas? A busca de riquezas, Ok. O que mais? especiarias e metais preciosos Ok, correto, perfeito. Então ele estava e aí, a ó. de novas colônias. Ah, ainda tem a questão das novas colônias. Correto também. Então aí, ó, a principal, certo? A principal causa, o principal, assim, fator que movia esse interesse de se pôr ao mar, né? De se arriscar em busca ali de novas rotas, era justamente essa questão da riqueza, né? A busca por riquezas, que poderiam ser tanto as especiarias, tá? Os temperos que a gente usa normalmente em casa, como a questão da canela, a questão ali da pimenta, tá certo? Que para nós pode não valer tanto, né? Mas naquela época que não tinha geladeira, que a medicina estava bem atrasada, não existia vacina, não existia produtos de beleza muito chiques, né? Muito tecnológicos. Então esses produtos tinham o seu valor e esse valor era medido em ouro, certo? Principalmente aí no caso da pimenta, né? Que ela vai ser importante, principalmente para a questão da conservação, entre aspas, né, da carne, ou melhor, para disfarçar quando a carne ali ela estava apodrecendo, quando ela não estava ali em uma condição muito boa, certo?
naquela época, como não tinha geladeira, pessoal, a única opção de realmente conservar as carnes era salgando ou secando elas ao sol, para que assim elas durassem mais tempo. Mas ainda assim, esse alimento, eventualmente, é claro, ele vai estragar, e para dar aquela disfarçada, tanto no sabor quanto no próprio cheiro da carne, eles acrescentavam aí esses temperos como um extra, para dar um sabor diferente, um sabor menos ácido, né, nesse tipo de alimento, tá bom? Então, vamos colocar aqui o que Helena falou. Busca por riquezas, não é isso? Como, aliás, especiarias e metais preciosos, não é isso? E, é claro, ali a própria questão da busca por novas terras. Seriam aí depois, né, o início das colônias europeias, certo? Tivemos colônias europeias não só aqui no continente americano, tá, pessoal? Mas também no próprio continente africano. Várias colônias, várias regiões, várias terras se tornaram domínios fora do país, né? De nações aí como Portugal, Espanha, Inglaterra, né? Dentre outras tantas, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? Segunda questão. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Quando a expedição de João Galasso Velho antiguiu os Açores no início do ano 1430. Ainda que a latitude ali fosse muito próxima da de Portugal, ele e seus homens imaginavam estar adentrado uma zona em que a água do mar ferve como em uma caldeirão, que os marinheiros são sugados juntamente com os navios por um grande precipício e jogador no inferno. Vou recapitulando aqui rapidinho. Quando ali a expedição de Gonçalo Velho atingiu os Açores, tá? Os Açores também são uma colônia portuguesa, né? São grupos ali de ilhas que foram dominados aí por Portugal em 1430. Eles justamente começaram já seu processo de colonização em outras áreas, né? Em outros territórios, fora ali do seu espaço, né? Seu território como nação, tá bom? Isso, é claro, vai ter um impacto onde vai transformar Portugal futuramente não em um país apenas, mas em um império. Muitos países europeus, graças à colonização, eles expandem o seu poder, expandem o seu território, e, é claro, com isso, eles se tornam impérios. Os impérios são basicamente aí domínios muito maiores, né, politicamente, e, é claro, aí economicamente. Eles vão ter um poder maior para realizar certas ações, tá bom? Então, quando ele faz aí essa jornada, passando ali pelos Açores, né, eles vão encontrar uma água do mar mais quente, que naquela época eles achavam que essa água do mar, ela fervia, ela ali poderia queimar as embarcações, ou até mesmo, né, acabar ali, e esses navios, essas embarcações poderiam ser sugadas, né, justamente para o precipício que se imaginava que fosse o final do mundo, o final da Terra, e, é claro, ali eles seriam jogados finalmente no inferno. Era o que eles acreditavam na época, pela falta aí de conhecimento sobre essa questão de como era justamente o formato do nosso planeta. Turminha, só corrigindo aqui uma informação que eu tinha passado erroneamente, tá certo? Com relação ali à questão sobre as grandes navegações. Só corrigindo aqui o que eu tinha falado ontem na nossa aula, tá bom? Eu tinha dito aqui que quem fez a rota que contornou ali justamente o Oceano Índico, né, passando aqui pelo Pacífico, tinha sido Cristóvão Colombo. Na verdade, como vocês viram hoje, né, pelo mapazinho do livro, Cristóvão Colombo, ele fez a primeira trajetória aqui, passando pelo Oceano Atlântico, tá certo? Essa foi a rota que ele fez aqui, ele chegou justamente aqui na América Central, tá bom? Quem fez a rota passando pelo Oceano Índico, né, e conectando ali com o Oceano Pacífico ele dá a volta no globo, tá?
que se encontra aqui na parte oeste do nosso continente, foi, na verdade, Fernão de Magalhães, tá certo? Esse aí foi o navegador que justamente fez esse processo, né, de criar essa rota que conectou aí, vamos dizer assim, a Índia, o continente índico, com o Oceano Pacífico, beleza? Só essa correçãozinha aí para que a gente não fique sem essa pontuação aí com relação a essa questão. Tá? Mas vamos lá, turminha. Agora a gente vai seguir aqui corrigindo as questões da letra A, da letra B, né? E nós temos ainda uma terceira questãozinha aqui de história, beleza? Vamos ver aqui. Ele pergunta assim, ó, o que é que o texto ele descreve, pessoal? Quando a expedição de Gonçalo Velho, O que é que ele descreve aí dessa navegação, dessa expedição que ele fez? Ele vem falando aí sobre o Gonçalo Velho, né? Fez aí essa expedição, passando ali pelos Açores, né? Passando ali por uma latitude diferente da que eles estavam ali habituados, né? Isso também daí passando por assim, novas águas, entre aspas, e adentrando aí em mares diferentes do que era conhecido pelos europeus. O que é que ele vem apresentando nesse texto com relação a essa navegação? Será que eles estavam com coragem? Será que eles estavam com medo? Será que eles estavam seguros sobre o que ia acontecer? E aí, como é que estava aí essa navegação? Esse daqui, esse texto, ele está apresentando o quê? Está apresentando fatos reais ou está apresentando ali medos imaginários com relação a essas navegações, essas expedições que aconteciam nessa época? O que é que vocês acham? fatos reais. Será que são fatos reais? Quem acha que não são fatos reais? A resposta, tá certo? Com relação ao que o texto ele vem descrevendo, ele não descreve medos reais, tá bom? Porque ele descreve ali, ó, quando ele fala a água do mar ferve como uma caldeira e que os marinheiros são sugados juntamente com os navios, grande precipício, e jogados no inferno, isso era algo do imaginário, né? Da imaginação desses marujos antigamente, tá certo? Então, eram medos irreais, medos fantasiosos, né? Como tem aí, quando a gente é criança, né? Medo do escuro, pode ter fantasma, pode ter o bicho-papão, coisa do tipo, certo? A mesma coisa acontecia ali na época. Claro, como eles não tinham tanto conhecimento como a gente, tá? A questão justamente aí sobre, naquela época, existiam muito mais superstições dos marujos, das pessoas comuns, porque eles não tinham o conhecimento de como era o mar. Ainda hoje, nós não conhecemos totalmente o mar, e é claro aí, também existem algumas pessoas que têm algumas crendices, algumas superstições com relação a essas questões. Então, quando a gente fala aqui, ó, sobre o que o texto descreve, a gente pode escrever aqui que ele descreve basicamente a questão dos medos e as crenças das pessoas sobre o mar, as crenças que se tinham aí sobre essa navegação, né? Sobre essas novas rotas marítimas, beleza? Letra B. Quem gostaria de fazer aqui a leitura dessa letra B? Observando o mapa da página 64 e releia o texto dessa página, é possível dizer que os navegadores superaram o medo. Por quê? Será que eles conseguiram finalmente superar esse medo da navegação? Sim. Sim. E aí, quem acha que sim, coloca aqui pelo chat para que eu possa ver. A resposta, certo, é que sim, eles conseguiram superar esse medo ali do desconhecido, né? Esse medo do mar. É claro que isso não foi da noite para o dia, tá certo? Demorou-se ali vários anos para acontecer, principalmente porque eles não tinham o conhecimento de todas as rotas possíveis. E essa questão da navegação é um processo lento, tá certo? Esse processo de descobrir novas rotas, novas terras, é um processo lento e que demanda aí também muito esforço, tá bom? Então a resposta é que sim, eles conseguiram superar finalmente os medos e isso aí se deve justamente ao fato de que eles vão descobrindo ao longo do tempo cada vez mais sobre essas novas rotas marítimas. Primeiro ali passando pelo Atlântico, né? Como foi no caso de Colombo, como foi no caso ali de Pedro Álvares Cabral, né? E, é claro, ali outras explorações onde eles conseguiram conectar o Oceano Índico, né? Eles perceberam que tinha uma conexão entre o Oceano Índico
e o Oceano Pacífico, né? E nisso, outras rotas diferentes também foram sendo criadas. Então, a resposta aqui, sim, eles superaram o medo ao longo do tempo e a criação, então, da criação de novas rotas comerciais, tá certo, minha? Então, à medida que eles vão criando novas rotas, vão passando ali por novos locais, eles vão perdendo esse medo porque eles vão conhecendo algo. É tipo assim, você, imagina assim a situação, você nunca viu na sua vida um papagaio. Você nunca viu na sua vida um papagaio, tá certo? E de repente aparece essa ave estranha que começa a repetir algumas palavras que você diz do nada. Para alguém que não conhecia, a primeira reação vai ser o medo. Você desconhece aquilo. Depois que o medo ali, o susto talvez passar, né? Você vai começar a ficar curioso sobre aquele animal, aquela coisa. A mesma coisa que aconteceu, tá certo? Com esse processo de descobrimento, onde se passou a fase do medo e, é claro, eles finalmente conseguiram se pôr ao mar com mais tranquilidade. É claro que ainda existiam os problemas reais, né? A questão ali do que causava realmente problemas para as embarcações, como tempestades, uma questão do encalhamento, uma questão da fome, né? Mas isso aí já é outra história, tá certo? O que estava sendo pedido aí era sobre o medo desses monstros e dessas áreas desconhecidas. Vamos lá, terceira questão agora. Outro voluntário aqui para me ajudar na leitura dela. Como foi que Colombo achou a América? Ele navegava a serviço de quem? Ok, vamos lá. Como foi que ele chegou aí na América? Por qual oceano foi que ele foi? Atlântico. O Oceano Atlântico, beleza. E ele estava a serviço de quem? Para quem que ele estava trabalhando? Para qual coroa ele estava trabalhando? E da Rainha Isabel. Que pertencia a qual reino? Eu vou dar as opções, tá certo? Para ajudar. Esses dois aí que você falou, pertencia ao reino de Portugal, da Holanda, da Espanha ou da Inglaterra? E aí, qual seria justamente esse reino para quem Colombo trabalhou? A quem ele ficou ali a serviço durante essa navegação? Professor, eu acho que é a Espanha. Espanha, correto? Perfeito. Então, como Colombo ele não conseguiu trabalho, vamos dizer assim, não conseguiu realizar a expedição pelo Portugal, né? Portugal que estava ali começando o domínio, não conseguiu também pela Itália, ele se aventurou, tentou uma oportunidade com os espanhóis, com o rei e a rainha da Espanha, né? E, é claro, eles acabaram, no final, aceitando e dando ali 3 embarcações, não é isso? 3 embarcações que possibilitaram Colombo realizar a sua aventura, a sua expedição, beleza? Então vamos colocar aqui a resposta da terceira questãozinha. Deve ser visto, né, que Colombo chegou à América por meio do Oceano Atlântico, né, que fica ali a oeste, e ele foi a serviço da Espanha, ou simplesmente a gente pode colocar da coroa espanhola, certo? Vamos ajeitar aqui. Lembrando, turminha, como o nome Espanha é um nome próprio, né? A gente tem que escrever ele, assim como a América, ó, a gente tem que escrever com letra maiúscula, beleza? E com isso aqui a gente encerra a nossa correçãozinha da atividade de história das páginas 64 e 65, certo?